Porto Digital em Recife, Embraer, o agro, e o mercado consumidor, pobre, endividado. Então, óbvio que deu errado esse modelo, né? Mas aí entra a minha crítica à elite, especialmente a elite brasileira, especialmente hoje o mercado financeiro, já que estou num podcast que é do mercado ouve. O mercado financeiro tem a mania de achar que é muito inteligente ser pragmático. Só que ele não é pragmático, ele é curto prazista. A maior parte do mercado financeiro, donos de banco e tal, eles trabalham no longo prazo com os negócios deles, mas na hora de tomar decisões políticas eles trabalham no curto prazo. Aí o que acontece? Não é o mercado financeiro que manda no Brasil, não é o grande empresariado, não é a galera tech, não é nada. Quem manda no Brasil são políticos do Maranhão, políticos do Amapá, políticos do Piauí, que são os políticos dos lugares mais mal administrados no Brasil. Mas como eles pertencem a famílias que trabalham no longo prazo, são donos daquelas regiões no longo prazo, eles tomam decisões políticas de longo prazo. Enquanto que a elite política brasileira toma decisões políticas de curto prazo. E é por isso que estavam apoiando o Flávio. E é por isso que, não, o Flávio é uma opção. O Flávio não é uma opção. O Flávio, os Bolsonaro perderam pro Lula, e o Flávio Bolsonaro é o cara com a maior carga de problemas de corrupção em toda a família, todo mundo sabe. O Flávio não era uma opção, nem para caso ganhasse o Brasil se tornar um país sério. Basicamente, o Flávio seria uma continuidade dos mesmos escândalos de corrupção, seria um país quebrado, sem nenhuma proposta de Brasil. Mas a galera, não, mas faz preço. Não, porque acho que ele pode indicar um ministro. Pô, galera, até quando a gente vai ficar pensando na migalha? E esse é o problema. A elite brasileira pensa na migalha, num pequeno ganho que pode ter aqui. E eu acho que a gente não pode mais escolher isso. A gente montou um partido que a gente tem que pensar no long run. E como fazer o Brasil ser, nos próximos 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Que não é nenhum absurdo pensar que o Brasil pode ser isso. Não é. E é isso que me irrita. Nenhuma discussão política nessas eleições tem como horizonte transformar o Brasil num país que mande. Numa nação que vai sentar numa mesa como essa, com a Rússia, com a China, com a Índia e com os Estados Unidos. Que é a posição que o Brasil tem que ter. Mas hoje não. Nossa posição é tipo... não, eu sei sambar, sabe? É patético. Carnaval, futebol. Futebol nem tanto mais, né? Não, futebol. Então, mas também assim, né? Mas o que você falou é interessante, porque se eu volto 15 anos no tempo, aliás, mais tempo ainda, né? Eu me formei em 2010 na Academia Militar. Durante a Academia Militar, um dos temas de debate que a gente tinha para exercitar oratória e ideias, né? Era a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Sim. A gente pleiteava uma cadeira lá. E a ONU, os países todos estão lá, mas tem um Conselho de Segurança que decide tudo, né? Quem tá lá? Estados Unidos, a Rússia, a China, e o Brasil pleiteava, né? Uma posição. E isso nunca veio acontecer. E realmente a importância do Brasil de lá para cá, ela diminuiu em quase todas as métricas que você vai observar. Então a gente é um país de muito potencial, mas parece ser um potencial que não se transforma em realidade. Eu tenho várias perguntas aqui, você me deu vários ganchos, mas eu queria iniciar por uma, né? Porque o Partido Novo, ele não usou o fundo eleitoral, pelo menos na última eleição presidencial. Essa outra agora eu já não acompanhei tanto. E eu achei que aquilo foi um tiro no pé, cara. Porque, a gente não quer usar esse dinheiro público, acho um absurdo, mas ao não usar, eles cresceram menos, né? Na verdade, eles foram engolidos por outros que usaram e acabaram crescendo. Você pretende usar o fundo eleitoral ou não pretende? Pretendo. Sendo muito, muito... A gente tinha a mesma posição do Novo e simplesmente não dá para concorrer fora, por exemplo, aqui de São Paulo. Ou candidatos nossos que têm uma rede social tão grande permita que exista doação privada. Não existe, em alguma medida, doação privada honesta fora aí de alguns estados. O que eu quero dizer, se você está recebendo muito dinheiro privado concorrendo a algo no Piauí, provavelmente tem algo de errado no que você está fazendo e no dinheiro que está entrando. Porque, em geral, são empresários interessados em comprar algum acesso. Favores, né? O famoso crowdfunding, aquela doação sincera, picadinha, que é base, por exemplo, de boa parte da política americana. Não existe ainda no Brasil, em volume, para você espalhar para centenas ou milhares de candidatos. Imagina, só os candidatos vai ter mais, o nosso partido vai ter mais de 1000 candidatos esse ano. Multiplica por todos os outros partidos. Tem gente doando para isso? Não, não tem. Então temos um problema, claro. Só que todos, ou a maior parte, dispõem de muito dinheiro. Então como é que eu vou concorrer com eles em outros estados? Então, sendo pragmático, se eu quero tornar o Brasil um país sério, definitivamente eu preciso eleger pessoas. E para eleger pessoas precisa de dinheiro. É isso, só que o Novo, olha só, eu tenho muitas críticas ao Novo. O Novo tava num período, como nós, otimista com aquele ganho de cidadania. As pessoas estavam falando em, Operação Lava Jato, não tem um bandido de estimação, olha as doações do Odebrecht. Então, havia um otimismo na ideia de que o brasileiro ia participar da política. O que aconteceu com o brasileiro que estava fazendo isso? Ele estava tomando detergente semana passada. Né? O brasileiro que queria mudar a política, ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro para gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é
completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né? Eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber pra onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí Você vai aos poucos, né? vai minando todo o capital social dele aos pouquinhos. Exatamente. O caso justifica de uma coisa e fala, não, foi só isso, daqui a pouco aparece mais e mais. Sim. Ainda fica com fama. Aliás, fama não, a realidade é mentiroso, né? Tá mentindo e tá aparecendo cada vez mais coisas. O que saiu na imprensa foi que a equipe do Flávio não sabia dessa transação. E aí teve uma reunião de emergência. Mas como é que você não conta pra gente? E ele, eu não achei importante e tal. Tem um amadorismo muito grande. E assim, muita gente... É que assim, eu vou ser justo agora com a galera do mercado financeiro. Tô falando dos bancões, a galera que fica tomando essas decisões, que criaram o trade Tarcísio, tentaram o trade Ratinho. Eu sempre falava, cara, olha direitinho o grande mapa, assim, pra você perceber que não vai dar. Eu já sempre falei, não tem candidatura Tarcísio. Não faz sentido pra família Bolsonaro permitir pro Tarcísio candidato. Não dá pra ter o Ratinho, porque o Ratinho tá no Banco Master. O Ratinho vai sair um monte de coisa do Banco Master com o Tayaya, lá no Paraná, ele e o pai vão pular fora. Batata. E pelo menos no caso do Flávio, eles ficaram escaldados e ele não tá conseguindo apoio do mercado financeiro institucional, vamos colocar aí. Tem uns influencers e tal que, não, agora é Flávio, mas difícil. Só que mesmo eles têm que entender, o Flávio é o cara com o maior telhado de vidro de todos. Há muito tempo na política, né? A gente tava discutindo isso hoje, A no café da manhã. Todo mundo que tá há muito tempo na política tá sujo. Isso é um grande problema. Você é novo na política, então a gente Não, eu tô 12 provavelmente... anos. Não, vou dar exemplo, o Kim. O Kim ganhou a eleição pra deputado federal em 18. O Flávio tá há muito tempo, mas assim, você consegue fazer as coisas sem ser ladrão. Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política, você consegue fazer sem se sujar. Você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro... Uma pessoa lá dentro, entendeu? Até porque... Eu Assim, falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara que faz um monte de coisa errada, entendeu? Você pode até não se envolver, mas você vai ter que apertar a mão do cara, você vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu, que vai ter que ser colocado pra negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso. Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo, para passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos para passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você vai ter que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, e eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF... a gente está olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, tô falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que tá aqui, você, dele que tá ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo.
Esse dinheiro vai pra lá, esse dinheiro é roubado quase sempre. As emendas que saem de Brasília e vão para esses municípios são desviadas. A população vende o voto pro político corrupto. A população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada. E ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagina se a União Europeia fosse de fato administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses três países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que tá, isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder, é isso que, os instâncias que geram os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse. Ah, não, o sistema, sei lá, é o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2 mil habitantes, cujo dinheiro, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali. E ele vai avançando para os políticos, para os grandes deputados, para os grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo. E como acabar com isso, cara? Porque o Giordano Bruno, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava que é muita ingenuidade pedir para aqueles que têm o poder para reformarem o poder. E aí digamos que você seja eleito, mas tem uma base forte no Congresso. E o STF também tá lá, né? Porque hoje em dia ele também... vocês legislaram isso? Não quero. Não vai ter. E esse é um esquema muito rentável para quem tá na política já há bastante tempo. Como você disse, tem um pessoal que tem dinheiro, que quer fazer políticas de curto prazo, mas esse pessoal pensa a longo prazo, em intervalos maiores, né? Inclusive, eu fico curioso para saber a sua opinião sobre se tem alguém realmente que manda no Brasil, dado o que o Vorcaro fez. Porque o Vorcaro, ele era um banqueiro de um banco pequeno, que ficou médio, por conta das captações que ele fez com os CDBs do Banco Master, oferecendo, né, rentabilidades muito mais altas do que o normal que você vê no mercado. E esse cara, ele comprou todo mundo. Porque tem gente de esquerda, gente de centro, tem gente da direita, ele basicamente comprou todo mundo. Eu pensei, cara, o Vorcaro fez isso sendo banqueiro médio. O que é alguém realmente com muito poder econômico, tipo, se o Elon Musk quisesse, ele comprava o Brasil, pô. Sim. Sim. O que o Vorcaro provou é que a ascensão, quando você dispõe de um fluxo de caixa recheado, que é o que eles fizeram com o Crédito Sexta, isso alimentou os CDBs deles, e com caixa, com dinheiro na mão, você pode ir comprando quem você precisa comprar, e com base nisso você começa a gerar mais dinheiro. Ele entra num ciclo virtuoso, em que o grande ativo é a compra da autoridade. A autoridade é a chave que você abre para você fazer mais dinheiro. Eu tava vendo, por exemplo, tô fazendo aqui um podcast para meter provocação aí para muita gente, pro Tarcísio. Tarcísio recebeu doação do Fabiano Zettel, ligado ao Vorcaro. O Tarcísio fez uma venda muito estranha da EMAI. Por que a EMAI foi vendida pro Tanuri, que é o sócio oculto, o verdadeiro dono do Banco Master? E por que um cara ligado a... Por que a Ambipar estava envolvida nisso e o cara da Ambipar foi parar na Sabesp, que foi privatizada também pelo Tarcísio? Por que o Tanuri, após comprar a EMAI, ele sai fazendo emissão de dívida e essa emissão de dívida foi utilizada para comprar títulos do Let's Bank? Ele comprou uma estatal para emitir dívida e comprar títulos do Let's Bank. Aí o mesmo Tanuri vai no Paraná do Ratinho, parceiro de negócios dele, e aí ele compra... Foi a Copel, e fez a mesma coisa com, acho que não sei se foi o Will Bank ou com o próprio Banco Master. Ou seja, cada chave de acordo político que você abre uma porta em que você tem possibilidade para emissão de mais dinheiro e de dívida, e aí você vai rodando aquele sistema. Até uma hora que o sistema, essa pirâmide ia colapsar, e aí eles foram enfiar ou no FGC ou no BRB. Era o plano dele.
Essa ascensão, a gente percebe que ela é muito fácil. Foi eu conversando até com pessoas no mercado financeiro, os grandes banqueiros brasileiros se assustaram. E se você reparar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que era o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú. E o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro. E aí entra a Rede Globo. E aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade. Ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho porque foi rápido e fácil? O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Debrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo. Todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, ó, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E o desenho que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante que é, o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho que está sendo feito por todos. Envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício para você ter o menor dano possível pros agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio se não abre uma porta que vai poder ferrar muito para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda a direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um equilíbrio instável. O que a gente precisa fazer? É a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. E o que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale-gás. Ou seja, o povo, nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso, que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisa de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vivendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Cara, aproveitando que você tocou no Bolsa Família, o que é exatamente o mutirão anti-Bolsa Família que o Partido Missão ele defende? Como é que funciona? Nós precisamos de frentes de trabalho. A situação do Brasil, ela é uma situação desesperadora. Porque boa parte veja só, o Brasil tá envelhecendo e essa força de trabalho, ela não tá sendo qualificada porque ela tem uma educação precária. Nós estamos indo muito mal em qualquer ranking internacional educacional e ao mesmo tempo a gente está criando uma cultura de não trabalho para essas pessoas. Nós temos milhares, quiçá milhões de pessoas entre 20 a 35 anos, ou seja, no auge da sua capacidade produtiva, vivendo de auxílios. Pessoas de classe média, muitas estão preocupadas em pegar um BPC falando que são autistas.
Eu entendo essa briga agora com agora os autistas de internet. Não, veja só, eu sou um autista, na verdade, tipo uma pessoa completamente produtiva, consegue se comunicar com os outros, mas ele quer um BPC, ele quer não pegar fila no avião, sabe? Cara, eu tive hernia de disco, né? Hoje eu faço jiu-jitsu, tô normal. Mas eu poderia ter pego um BPC pra pagar mais barato um carro, por exemplo. Então, assim, hoje existe toda uma indústria do não trabalho. E pessoas produtivas estão entendendo que isto é uma possibilidade. Então, pessoas ao redor do Brasil entendem que o não trabalho, que a dependência do Estado, ela é uma possibilidade. E aí eu volto pro Maranhão. Tô usando muito exemplo de lá, mas posso citar o Amapá, pode ser o Pará, pode ser o Piauí, o interior da Bahia, norte de Minas. Você tem agora gerações de pessoas, desde de 2004, 2005, quando começa o Bolsa Família, que já entendem, por conta da transmissão de conhecimento dos próprios pais, que o Bolsa Família é uma constante, é uma realidade. A existência dela parte do princípio de que o Estado ele vai ajudar ela em uma medida. Então, como é que você tira da cabeça da pessoa essa constante? Aí entra os mutirões. Pois bem, essa pessoa, homem, especialmente homem, uma mulher também, em idade de trabalho, todos os municípios que você tem uma taxa bem grande, vou botar mais de 30% das residências com as pessoas vivendo de recursos como Bolsa Família, você vai levar à frente de trabalho, até porque a infraestrutura é horrível lá. Igual o Roosevelt fez na crise de 29. Eu não estou inventando a roda, não é uma proposta, é uma frente de trabalho, muito simples. Olha, o governo federal e a prefeitura vão fazer uma frente de trabalho agora para recapear todas as vias de acesso da cidade. Cidades pequenas no redor do Brasil não têm via de acesso decente. Não dá pra escoar assim o milho que o cara plantou, porque é tudo esburacado. Vamos fazer isso? Vamos levar cabeamento elétrico? Vamos levar a internet? Vamos pegar tudo que tem de infraestrutura e vamos contratar as pessoas que estão ali no Bolsa Família. Pagam um valor a mais por dia. Mas não quer? Não quer? Tá tudo bem, você também não vai ter o Bolsa Família. Aí te vira. Se vira. Agora, temos que começar a dar essa alternativa. E por quê? Porque do ponto de vista econômico, e essa é a coisa mais assustadora sobre o Brasil, boa parte dos municípios, eles não têm economia. Eles são desertos econômicos. Se o fundo de participação dos municípios parar de mandar dinheiro para esses prefeitos dessas cidades, acaba a cidade. Isso gera um problema, porque se acaba a cidade, o que você vai ter? Êxodo rural, essas pessoas vão para as periferias das cidades, favelização, aumento do crime, tem várias externalidades. Agora, dito isso, nós precisamos, portanto, criar atividade econômica formal, arrecadação real, para fazer todos esses municípios funcionarem. E hoje não há da parte de nenhum líder político nesses municípios pequenos ao redor do Brasil a vontade de fazer isso. Porque o governo já dá o dinheiro sem eles pedirem. Você é um município? Toma o dinheiro aí. E o cidadão não cobra. Então tem um ciclo perverso que precisa ser quebrado. E esse ciclo perverso, ele se reflete politicamente. Eu tô amarrando essas coisas porque se a gente não amarrar, a gente não entende a razão da gente não conseguir. Vou dar um exemplo. Passar as reformas, vamos botar as reformas pró-mercado que a gente precisa passar. A gente não consegue, porque no fim do dia vai ser eleito um político que não entende isso como algo bom pro Brasil, em nenhuma medida, que ele, para ser convencido a votar, ele vai cobrar um dinheiro do governo, vai exigir mais emendas para manter aquele ciclo. Então você nunca consegue fazer nada. Nunca consegue, porque você tem um grupo de pessoas cujo interesse é manter uma máquina política numa região. Isso é de longe, assim, isso é tão maior. O Lula é uma Madre Teresa de Calcutá perto desses caras. Porque a esquerda ela é uma constante nas democracias, ela existe, a gente tem que derrotar ela. Esses caras não. Se eu for pra Argentina, não é igual. A intensidade desse negócio que a gente chama de centrão não é igual. Até em outros países da América Latina. Aqui é especialmente grave. Eles são especialmente poderosos. Eles mandam muito. Quem são os políticos que mandam mais no Brasil hoje? Fazer um top 5. Era o Ciro Nogueira, o Rueda. Vamos botar o Lula, presidente da República. Vou botar o Alcolumbre, com certeza. Talvez... e o Kassab. Tirando o Lula, que é de esquerda, o que os outros têm em comum? Todos do centrão. Todos do centrão. Tem alguma posição política desses caras? Nenhuma. Tem algum projeto de Brasil? Nenhum. São todos, basicamente, caras do centrão que ganham dinheiro com isso. Não é o Bolsonaro, o poder relativo do Bolsonaro é mínimo. O do Flávio é mínimo. Eles sempre foram pequenininhos nesse jogo. E isso explica, inclusive, por que eles governaram, eles deram o governo pro centrão. Então, a gente precisa mudar isso. Não tem ninguém bom, não tem ninguém com QI maior de 110 ali no meio. O Ciro Nogueira é um idiota, cara. É um cara que participava das festas do Vorcário e ficava voando com os caras de bet que pagava ele. Sabe, é isso, a gente vai pegar um paisaço como o nosso e vai jogar na mão desses caras. E joga. E ninguém quer discutir o que eu tô falando. Eu acho desesperador. É desesperador, mas a gente vai ter que resolver essa equação. O Ciro Nogueira também ficou muito famoso porque ele foi autor daquela emenda master,
Sim. Ele pretende aumentar o seguro do FGC, que é até 250 mil por CPF por instituição, e 1 milhão no volume global, para você usar ao longo dos anos, para 1 milhão por CPF por instituição. Então, o esquema do Master, que no final lesou aí o FGC em coisa de 50 bi, poderia ser 4 vezes maior, entendeu? Seria bizarro, né? Isso chegou próximo de acontecer. Né? Felizmente não aconteceu. Mas seria um negócio, assim, dantesco. Né? Para entrar realmente no Guinness, como um recorde mundial, né? Cara... E ele ficou, lembra, você viu o vídeo dele? Ficou bravo que não passou. É um absurdo! Só os bancões não querem que o povo tenha uma garantia. Que é um malandro, cara. Agora você vai em Brasília falar do Ciro Nogueira? Cirinho, meu amigo. Todo mundo gosta dele. Olha a mão de todo mundo, provavelmente. Todo mundo. Alcolumbre hoje. Talvez o homem mais forte neste exato momento seja o Alcolumbre. Presidente do Senado. Cara, o que é um país governado pelo Alcolumbre, cara? Por que você disse que ele provavelmente é um dos nomes mais fortes? Por conta da questão dele, por exemplo, poder blindar o STF de problemas? Qual é a visão? Primeiro, ele é o... Se o STF tem superpoderes, ele é o cara que garante que o STF não tem encheção de saco pra ter superpoderes. Paralelamente, fazendo até o desenho daquela escadinha que eu falei, ele pertence a um estado muito pobre, cuja base eleitoral das pessoas é a compra de voto. Ele criou um aparato dentro desse estado, chega em Brasília com um eleitor que não cobra ele de nenhuma posição. Aí ali dentro ele começa a construir um sistema de relações sociais em que ele se valida com os demais players, fazendo bons acordos e cumprindo os acordos. Esses acordos são republicanos? A maior parte das vezes não. Mas ele cumpre. E aí ele ganha o que eles chamam ali dentro de palavra. Ele é cumpridor. Com base nisso, ele também começa a fazer arranjos. E vamos lembrar, o Alcolumbre foi apoiado pelo Bolsonaro para a presidência do Senado em 2019. Ali, com o poder acumulado, ele começa a criar, vamos dizer, arranjos com o próprio STF e com o próprio Executivo, que deixam ele super poderoso. Ele também começa a fazer negócios. E ele começa a garantir que os negócios sejam cumpridos. Como ele tem fama de cumpridor, poder acumulado, eleitor que não cobra ele, portanto, chance de perder uma eleição impossível, ele pôde entrar em todos os esquemas. Vamos ser sinceros. Ele estava indicando, me corrijam aqui, ele sim, o Otto Lobo para CVM. Ele era junto com o Volcar, um dos caras que estava indicando o presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Não é à toa que a Previdência do Amapá comprou títulos do Banco Master também. Então, ele é um cara que ele blinda, se protege, não tem um eleitor, uma imprensa na região dele que cobre ele, vira uma espécie de fiador das relações entre todo mundo ali, e, portanto, isso garante que ele tenha um poder desproporcionalmente mais alto do que qualquer um. Então, se ele fica bravo com o Lula, ele vai lá e derruba ali a indicação do Messias, puxa a briga pra ele, faz um acordo com o STF. Isso é muito poder. Muito, muito poder. E isso, cara, tem alguém que tá sofrendo com isso, que é basicamente o país como um todo. É um cara que não tem agenda de Brasil nenhuma, é um cara que não tem preocupação com nada, ele só precisa manter o jogo rolando. Mas você não pode entrar em default, entendeu? Você não pode quebrar. De resto, vai levando, vai que vai. Já aproveitando esse ponto de agenda de Brasil, cara, qual é a sua ideia de Brasil, assim, realmente? Qual o projeto do Partido Missão para o nosso país? Eu sempre falo assim, a gente tem que olhar o Brasil que a gente quer daqui pelo menos 30 anos, porque a gente também não tem muito tempo pra ter esse Brasil que a gente quer, e aí você ir fazendo a lição de casa de trás pra frente, né? O Brasil precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos, porque se ele não o for, ele vai ficar à mercê de um conflito global. Eu tô falando agora de uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos, em que o Brasil tá muito fraco para lidar. O Brasil tem muito recurso natural. O sul global virou agora protagonista. A população do mundo tá no sul global. Boa parte da economia foi pro sul global. E o Brasil com terra gigantesca, terra agricultável, com sol, com energias renováveis e não renováveis muito abundantes, com população, mercado consumidor, proximidade dos Estados Unidos. O Brasil ele se torna um ativo para algum dos blocos. E o Brasil não nasceu para ser ativo americano ou ativo chinês. O Brasil nasceu para ser o Brasil. Ele tem que ser uma força por si só. Portanto, esse Brasil que a gente está falando tem que ser uma das potências, tem que estar militarizado, tem que estar forte, tem que ter controle de fronteira. É um Brasil que apenas sobreviverá dessa maneira. Então, estar forte militarmente, destruir o crime organizado para ter controle do próprio território, ter produção de tecnologia de ponta, para que você possa ter não só armamentos, mas ter uma economia robusta, isso é obrigatório. Então,
Quais são os caminhos que levam a gente a fazer isso? Quais são os caminhos em termos de segurança pública? Quais são as políticas que a gente tem que adotar para que a gente destrua o crime organizado o mais rápido possível? Quais são os caminhos que a gente pode utilizar para colocar as terras raras como um elemento na mesa, para sentar com outros países e falar não só em extrair elas, mas fazer transferência de tecnologia, trazer, vamos dizer, o complexo produtivo para cá? Ah, beleza, dá para negociar com os Estados Unidos, mas nenhuma empresa vai vir para cá se não fizer uma reforma de competitividade, ou se os juros continuar a 14%. Então, para baixar os juros, tem que fazer uma reforma fiscal. Então, quando a gente vai depreendendo, vamos dizer, de uma meta, o que nós precisamos fazer, nós começamos a surgir com um plano. Que é isso, você tem uma meta futura e você depender as ações. A beleza disso, nós não precisamos inventar praticamente nada, porque em quase todas as áreas é mais ou menos sabido o que precisa ser feito. Ah, na área fiscal, você pode imaginar, a gente precisa de uma reforma fiscal focada na despesa. Agenda de competitividade, de maneira, vamos dizer, desesperadamente a gente precisa ter uma agenda de competitividade. Investimentos em infraestrutura, que só vão acontecer se do outro lado a gente diminui a despesa para poder baixar os juros, aumenta o espaço do gasto discricionário e também a volúpia do investidor em investir em infraestrutura, com marcos regulatórios sérios, tirar a ONG que atrapalha o funcionamento de investimentos e projetos, por exemplo, na região centro-oeste e norte. Agenda de competitividade, educação, formação de mão de obra, simplificar o modelo que nós temos hoje de currículo nas escolas, devolver autoridade para o professor. O que eu estou querendo mostrar é que em todas as áreas há planos que você pode adotar que vão te levar para esse caminho final. E para mim o que interessa é explicar para as pessoas qual é esse caminho final. Então a gente criou um livro, que é o livro amarelo, e inclusive a versão final que vai ser meu plano de governo vai começar a rodar acho que daqui 2 semanas, e a gente vai lançar para todo mundo. Ele tem o plano, quais são as medidas que eu vou começar a tomar agora para chegar nesta meta daqui 30 anos? E eu tô muito animado. Aí eu posso, se tiver tempo, a gente discutir aqui, cada área o que a gente propõe. Mas mais do que cada área a gente propõe, porque repare que a maior parte dos candidatos a presidente, eles vão nos lugares, eles são perguntados de políticas imediatas. Não, eu vou resolver o fiscal assim, eu vou privatizar. Tá, a privatização de uma empresa daqui a 30 anos é algo menor. Qual o seu plano, né? Qual o modelo de Brasil que você tem que chegar? Essa é uma pergunta conceitual. Qual o tipo de nação que você quer? Então, essa pergunta conceitual é a pergunta que todo mundo teria que responder. É a pergunta que qualquer debate na Globo deveria fazer para os pré-candidatos. Conceitualmente, qual é o país que você quer viver? Esse país tem favela ou não tem? Esse país é um país que se arma ou é um país de turismo e de soft power? Esse é um país que tem fronteiras fortes ou não? Esse é um país que está aliado com a China, aliado com os Estados Unidos, ou ele é independente? Esse é um país que ele vai investir tudo para se reindustrializar, ou ele vai entender que o papel dele nas cadeias de produção é pegar as coisas primárias? Qual é esse país? Poucas pessoas estão trazendo respostas para isso. E é as respostas que eu gostaria de trazer. Gostou desse corte? Então já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Aqui no Cortes Liberais, você fica por dentro dos melhores momentos, análises e debates. Até o próximo corte.